Já pensou se os seres vivos fossem máquinas? Máquinas que podem ser desmontadas, reprogramadas e montadas uma outra vez para fazer qualquer coisa. Por exemplo, as plantas poderiam ser reprogramadas para brilhar como lâmpadas ou uma levedura para produzir baunilha. Faz anos que as empresas de biotecnologia pensam na vida desta forma e foram desenvolvendo técnicas para isso, dando um grande impulso para o que se chama de biologia sintética. Não vamos nos confundir. Os seres vivos não são máquinas. Uma bactéria, uma levedura, são organismos de evolução complexa. São tão diferentes de uma máquina como um edifício é de uma nuvem. Mas a biologia sintética quer organizar a vida como se fosse uma indústria e tenta encarar os seres vivos como organismos reprogramáveis. Como fazem isso? Bem, todos os seres vivos têm uma estrutura, ou uma célula, que os biólogos sintéticos imaginam como um chassis. E tem também um tipo de código de instruções chamado de código genético, que é composto por 4 substâncias químicas conhecidas como G, T, C e A. Essas 4 letras se combinam de formas distintas como um código binário, determinando como ele se desenvolve e que coisas específicas fazem, produzir corante, ou baunilha, ou uma cor fosforescente. Vamos imaginar que é possível reprogramar o código genético de tal modo que as células chassis consigam se transformar numa máquina biológica e fabricar algo com valor comercial. Cada célula poderia ser reprogramada para funcionar como uma fábrica microscópica, produtora de qualquer composto químico interessante para o mercado. E como elas se autorreproduzem, logo teríamos milhões dessas fábricas celulares trabalhando dentro de tanques industriais. Seria um novo jeito de obter plásticos, fragrâncias, aditivos para alimentos e combustíveis. Esse é o sonho por detrás da biologia sintética, aplicar em engenharia genética para reprogramar seres vivos para que eles produzam coisas. A biologia sintética já é uma indústria de bilhões de dólares. Já existem produtos no mercado, e há cerca de 100 empresas de biologia sintética que estão associadas às maiores empresas mundiais de química, alimentos, petróleo e cosméticos. Muitas delas são nomes bem conhecidos. Segundo essas empresas, seus produtos já estão em bebidas, sabonetes, cremes para o rosto e detergentes. Eles não estão regulamentados nem rotulados, e as pessoas não têm nem ideia de que eles existem. Tecnicamente, a biologia sintética vai além da engenharia genética. Quer dizer, é a engenharia genética extrema. A manipulação da vida mudou muito desde que as corporações começaram a cortar e emendar os genes nos anos 70. Antes, os geneticistas buscavam na natureza partes do DNA, cortavam essas partes de organismos reais e inseriam um novo hospedeiro num processo de cortar e colar. Hoje, os biólogos sintéticos usam a impressora de DNA chamada de sintetizador de DNA, que constrói o DNA artificial do nada, combinando os códigos genéticos da forma que bem quiserem. Não precisa mais procurar DNA na natureza. É só comprar pela internet. É possível imprimir num laboratório, do nada, todo o DNA de um ser vivo. O cientista Craig Venter, em 2011, criou um micróbio que apelidamos de Cynthia, cujo DNA completo foi produzido por uma máquina. Ele disse que era a primeira espécie do planeta cuja mãe era um computador. A maioria das empresas de biologia sintética já criam códigos artificiais de DNA que forçam os micróbios a produzirem componentes de uso industrial. A Evolva, uma empresa suíço-americana, reprogramou uma cepa de levedura para produzir compostos encontrados no açafrão. O açafrão é obtido de flores que crescem no Irã, mas a Evolva já pode produzir açafrão sintético num enorme tanque com levedura reprogramada, num processo similar ao de fazer cerveja ou vinho. Outra levedura reprogramada sinteticamente produz vanilina, que é o sabor de baunilha. Como as leveduras fermentam numa mistura de água e açúcares, as empresas querem rotular como natural.
Isso significa a competição direta das invenções da biologia sintética com os produtos naturais dos agricultores. Alimentos e ingredientes de laboratório são ótimos para a indústria de sabores e aromas, mas é perigoso para os agricultores que os produtos de biologia sintética sejam chamados de naturais. Cada hectare de açafrão emprega até 270 pessoas por dia. Substituir os produtos naturais pelos de biologia sintética ameaça o emprego de milhões de camponeses em todo o mundo. Mais de 200 mil pessoas cultivam a fava da baunilha em Madagascar, Uganda, México e em outros países. Esses camponeses já sofrem com a concorrência da baunilha química. E agora, a vanilina de biologia sintética ameaça ainda mais a sua subsistência. E ameaça também os ecossistemas onde eles vivem. A baunilha precisa da floresta tropical intacta para desenvolver-se bem. Se o preço da baunilha natural despencar por causa da baunilha sintética, os camponeses teriam que derrubar a floresta e plantar arroz para sobreviver. É claro que a indústria de biologia sintética não pode descartar completamente os agricultores. Os tanques de alga ou leveduras exigem enormes quantidades de açúcares obtidos de plantações de milho e de cana. Por isso, todas as maiores empresas de biologia sintética instalaram fábricas no Brasil. A cana-de-açúcar brasileira pode ser doce, mas tem um lado muito amargo. As plantações devoram toneladas de insumos químicos, chupam toda a água possível e a colheita, geralmente, é feita em condições desumanas. A expansão da cana-de-açúcar está destruindo o cerrado e empurrando outros cultivos para dentro da Amazônia. As empresas de biologia sintética esperam que, no futuro, seus micróbios possam se alimentar de lascas de madeira, de serragem ou até mesmo de gás natural. Por isso, estão se aproximando das empresas que extraem gás por fraturação hidráulica. Outra questão sensível é a da segurança. A engenharia genética já enfrenta 40 anos de controvérsia global devido aos efeitos imprevisíveis da manipulação do DNA. A engenharia genética extrema só irá aumentar as incertezas. A forma como um organismo de biologia sintética irá crescer, se adaptar, se comportar e mudar, por enquanto, é só uma especulação. Podem ocorrer situações assustadoras. E se uma alga sinteticamente modificada para produzir gasolina, que já existe, escapar e começar a se reproduzir em córregos, rios e oceanos? Nesse caso, o organismo que escapou pode gerar uma mancha crescente de petróleo. Os governos ainda não sabem como avaliar a segurança dos organismos de biologia sintética, e se imagina que a maioria esteja em ambiente contido. Mas uma nova onda de organismos de biologia sintética estão sendo desenvolvidos para liberação no ambiente. Em 2013, um grupo de biohackers na Califórnia arrecadou, através do site Kickstarter, $500 mil para comercializar uma planta que brilha no escuro. Pela contribuição de $40, o projeto prometeu enviar milhares de sementes biomanipuladas para mais de 6 mil pessoas na América do Norte. Isso é uma liberação não regulamentada de organismos sinteticamente modificados. A loucura é que o governo americano declarou não ter meios para regulamentar esse tipo de organismo extremo. Apesar da oposição radical ao projeto, em breve a empresa vai começar a enviar suas plantas de biologia sintética não regulamentadas nem monitoradas. Enquanto a indústria da biologia sintética corre na frente, os regulamentadores ficam para trás. Delegados dos 193 países do Convênio sobre a Diversidade Biológica começam, tardiamente, a considerar a importância de vigiar a biologia sintética. Já está surgindo uma disputa internacional entre alguns países ricos que respaldam a indústria da biologia sintética e os países cujos agricultores, lavouras e florestas podem sair perdendo devido à nova bioeconomia que a biologia sintética está prestes a desencadear.